Nesse momento estaremos falando sobre o ciclo do ouro, o segundo ciclo que você deve estudar. O ciclo do ouro, ele é considerado o período em que a extração e exportação do ouro figurava como principal atividade econômica na fase colonial no país. E teve seu início no final do século XVII, a época em que as exportações do açúcar nordestino decaíam pela concorrência mundial do mercado consumidor. Estudamos isso na aula passada, quando a Holanda começou a produzir o açúcar nas Antilhas, e aí o Brasil então deixa de ser o principal mercado produtor de açúcar e perde nessa concorrência. Mas devemos notar que entre 1750 e 1770, Portugal arcava com dificuldades econômicas internas, decorrentes da má administração e desastres naturais. Além disso, sofria pressão pela Inglaterra, a qual se industrializava e buscava consolidar mercado consumidor, bem como a sua soberania mundial. Esse foi um período, de grandes descobertas de ouro no Brasil e tornava-se um motivo e esperanças de um enriquecimento, estabilidade econômica para os portugueses. Sem espanto, notamos que os primeiros exploradores a procurarem ouros e metais valiosos no Brasil tinham o escopo de levá-los para Portugal, onde seriam desfrutados. Entretanto, as incursões pioneiras no litoral e no interior do país não ocasionaram muitos resultados, além do conhecimento que fora conquistado no território. Reparem que, mais uma vez, Portugal vai explorar as riquezas do nosso país. Tá? E aí nós tivemos, então, esse ciclo que acontece do ouro na região de Minas Gerais, onde as grandes jazidas de ouro foram descobertas ali em Minas Gerais, Goiás e depois também em Mato Grosso, onde foram divididas em forma de lavras. O que são lavras? Anota aí. São lotes auríferos para a exploração das sesmarias latifundiárias de monocultura. Monocultura, ou seja, uma única atividade extrativista. Durante o auge desse ciclo no século XVIII, foi gerado um grande fluxo de pessoas e mercadorias nas regiões citadas. Desenvolvimento intelectual, chegada de ideias iluministas trazidas pela elite recém-intelectualizada e economicamente uma produção alimentar de subsistência de pequenas manufaturas. Nesse período, gente, estimava-se que a população brasileira tinha passado de 300 mil para cerca de 3 milhões de pessoas. Isso mesmo, olha que salto enorme. Com esse advento da exploração aurífera, esta atividade então passou a ser a mais lucrativa na colônia, o que acarretou a transferência da capital colonial de Salvador para o Rio de Janeiro, de modo a assegurar a fiscalização das regiões de mineração que se acercavam. Portugal agora queria controlar efetivamente todo o ouro retirado da colônia da região de Minas Gerais. Por fim, o ciclo do ouro ele perdurou até o acaso do século XVIII, quando se esgotaram as minas, aproximadamente em 1785, em pleno desenrolar da Revolução Industrial que estava acontecendo na Inglaterra. E aí, a exploração do ouro, nesse período, representou um momento de maior abuso e dominação do Brasil pelos países europeus, posto que a coroa portuguesa cobrava altos impostos sobre o minério extraído, os quais eram taxados nas casas de fundição, onde as pedras eram derretidas e depois transformadas em barras e receberiam um selo que dariam legitimidade para ser negociado, pois haviam desvios e sonegações que, quando descobertos,
eram penalizados duramente. Repare então que nesse período, de um lado, a coroa queria era controlar e exaurir o máximo de ouro que pudesse. Os principais mecanismos de controle da coroa foi a instituição do quinto. 20% de toda a produção do ouro caberiam ao rei de Portugal. Um outro tipo de imposto foi a derrama, uma cota de aproximadamente 1.500 quilos de ouro por ano, que deveria ser atingida com meta pela colônia. Caso contrário, penhoravam-se os bens dos senhores e as lavras também. Outro imposto foi a captação, impostos pagos pelo senhor de lavras por cada escravo que trabalhava em seus lotes. Vejam quantos impostos. Isso com certeza daria problema. E até aqui você pode perceber que os altos impostos, as taxas, as punições e os abusos de poder político exercido pelos portugueses sobre o povo que vivia na região e no Brasil como um todo, gerava conflitos que culminariam em várias revoltas, tá? E claro, em que essa economia ela trouxe um crescimento demográfico ao país e desenvolveu ali uma economia baseada na atividade da pecuária em diversas regiões isoladas do território brasileiro. Essa economia, é importante falar que ela também derivou em pobreza, isso mesmo, desigualdade, pois ao final deste ciclo do ouro, a população ficava à margem da sociedade, tendo que se sujeitar à agricultura de subsistência para sobreviver. Mas após esse período, como a cana-de-açúcar passou, o Brasil permanecia como um simples exportador de produtos primários, estancando então neste ciclo vicioso e sem conseguir envergadura técnica capaz de promover o seu desenvolvimento econômico. Até porque, como eu falei, tudo era levado para Portugal e nada era investido no Brasil. E aí surge um movimento chamado Inconfidência Mineira, né? Diante das cobranças e abusos de poder político português sobre o povo brasileiro, provocou enormes conflitos com os colonos. Entre esses conflitos, o mais notável foi a Inconfidência Mineira. Você já deve ter estudado ou ouvido falar que tinha como um dos líderes, né, o Tiradentes,